Tá, vamos lá então. Por que é que às vezes coisas absurdas na literatura ou no cinema soam verossímeis pra gente, né? Olha, eu estudo sobre escrita criativa faz um bom tempo já. E eu lembro que lá atrás, antes de começar a ler os livros sobre isso, eu acompanhava alguns blogs de escritores, né? E esses escritores, lendo livros de terceiros, lendo os clássicos e tal, eles tinham insights e eles faziam postagens de dicas de escrita, né? Coisas que eles, como escritores lendo, conseguiam perceber assim nos livros, né? Tinha muita dica interessante, mas eu quase sempre conseguia encontrar exemplos assim que fizessem essas dicas serem muito restritas, né? Exemplos onde essas dicas não iam se encaixar de jeito nenhum. Então, assim, não eram exatamente dicas de escrita, dicas de como escrever bem. Eram palpites, né? Eram sugestões de coisas que você podia fazer, né? Mas todas muito restritas, né? Foi aí que eu comecei a sair dos blogs e ir para os livros de escrita mesmo, né? Inclusive, eu estou fazendo uma lista aqui bem grande já de algumas dezenas de livros desses aí que eu li, para trazer muito em breve, se Deus quiser, uma maratona de livros, aliás, de vídeos a partir desses livros aí. Mas enfim, um desses livros, dos vários livros que eu li só sobre diálogos, por exemplo, tinha um deles que falava algumas coisas muito interessantes que eu não tinha pensado até então, né? Como, por exemplo, que um diálogo, para ser verossímil, ele não pode ser realista. Ele tem que ser de tudo menos realista. Como assim, né? Parece exagero, mas olha só. Aquilo que a gente faz no mundo real, numa conversa, não é aquilo que mentalmente a gente vai associar no texto como verossímil. Por quê? Pensa no caso dos filmes, né? Porque em filme é assim também. Uma pessoa, quando ela vai ligar para outra no filme, ela não fica fazendo igual ela faz no mundo real. Fulano, é ele mesmo, quem fala? Ah, aqui é o Beltrano, beleza? Opa, beleza, Beltrano, e aí, tudo certo? A gente não faz isso nos filmes e não faz isso nos textos, né? Sempre que acontece, já é um salto para aquilo que interessa mesmo na história. Na maioria dos casos não tem nem a despedida também, né? Eles só desligam, né? Por que que é assim? Primeiro, porque vamos pensar num filme. Na tela você não tem todo o tempo do mundo, né? Mas principalmente quem está assistindo também não tem, né? Assim como quem está lendo também não tem todo o tempo do mundo, né? A última coisa que a gente quer quando a gente está lendo ou assistindo um filme é uma enrolação, né? A gente quer, na verdade, é um diálogo conciso, a gente quer um diálogo forte, um diálogo que consiga complementar a narrativa de um jeito que a gente se interesse ali, né? Então, no nosso dia é diferente. A gente tem até um problema, assim, geralmente, em ir direto ao ponto, né? Isso é um problema nosso. Não é uma coisa que a gente faz porque a gente gosta. A gente faz lá um monte de rodeio para entrar nos assuntos, fora que a gente também não tem muita precisão na fala, né? A gente não é preciso tanto quanto a gente gostaria. Nem conciso. A nossa concisão nunca é aquilo que a gente gostaria que fosse. A gente queria ser mais conciso, né? A maioria das pessoas, pelo menos, né? Tem gente que não é concisa porque gosta de falar bastante mesmo, como eu, por exemplo. Mas existe essa falha aí no processo de comunicação. Na verdade, a primeira falha já é até no anterior, né? Que é no processo de pensar mesmo, né? No processo de intelecção. Quando a gente vai falar aquilo que a gente está pensando, então é pior a coisa, né? Mas já começa lá nessa dificuldade de fazer, por assim dizer, a melhor versão daquilo que a gente está pensando. Né? Imagina então esse abismo que existe aí entre o que a gente pensa e o que a gente consegue comunicar para uma pessoa, e mais ainda, o que ela vai entender, né? Então é por isso que quando a gente vai passar um diálogo para o papel, o conteúdo ele não pode ir do jeito que ele acontece no mundo real. Então ser realista no papel dificilmente vai soar verossímil. Porque o que importa mesmo no papel, no texto ou no cinema, né, é você convencer o leitor do seu texto diegeticamente. Convencer o leitor do seu diálogo diegeticamente. Agora veja, se isso acontece no diálogo, talvez a gente possa extrapolar para o resto todo do texto ficcional, né? E extrapolando, parece que o que a gente tem é o seguinte: talvez o fato seja que na ficção a gente realmente não quer ver certos tipos de detalhes de como as coisas acontecem, porque isso a gente já vê o dia inteiro no mundo real. E é um saco, né? É um saco. No mundo real, a gente também gostaria de cortar esses detalhes se fosse possível, mas a gente não consegue cortar a nossa falta de concisão, essa enrolação que a gente precisa às vezes para chegar nos assuntos, né? Então, na ficção, a gente quer ver algo como, por exemplo, a melhor versão daquela cena, né? A coisa mais poderosa em termos de texto, mais concisa, né? Mais interessante. E é claro que isso vai além do diálogo, né? E olha só, quando a gente está lendo ficção, a gente sempre está, querendo ou não, associando as coisas da história com as coisas da nossa própria vida. Parece que isso acontece pra caramba, assim.
né? Parece que a gente quase não consegue evitar isso, né? Comparar as coisas que a gente está lendo com as nossas próprias frustrações, comparar os problemas dos personagens com os nossos anseios, né? E por aí vai. Quando a pessoa lê, por exemplo, o livro 1984, ela logo vai perceber que aquilo ali não é tão maluco assim, não. É só para dar um exemplo aqui, né? Aquilo, na verdade, é só uma coisa péssima de acontecer. Porque o absurdo, ele deixa de parecer impossível quando a gente encontra elementos ficcionais que, na verdade, se parecem muito com aquilo que já tem, né? Ou pelo menos com aquilo que a gente já teme, né? Só para dar um exemplo aqui desse tipo de conexão que eu estou tentando mostrar que acontece entre o leitor e o que ele está lendo, né? E a ficção. Mas mesmo em materiais literários do gênero realismo, por exemplo, o que acontece ali, claro que é uma extrapolação do mundo real, né? Ainda que sejam histórias bem pé no chão e tal, sem magia, sem nada. Mas imagina, muito mais então, se já é uma extrapolação ali do mundo real, muito mais numa fantasia ou nesses outros gêneros mais viajados, uma ficção científica, um terror, alguma coisa assim, né? Então, por exemplo, saber que tem um dragão na história, por mais que isso possa deixar uma pessoa mais interessada em ler, o que vai manter essa pessoa no texto é encontrar lá a forma como os personagens lidam com seus problemas pessoais, talvez até com esses dragão aí, né? A forma como os personagens vão lidar com seus medos, com os anseios, com os traumas, não é? O que torna uma obra literária mais verossímil não é não ter dragões, mas é ter pessoas que pareçam reais enquanto elas lidam com aquela situação lá que é fantástica, né? Aquilo tem que acontecer de uma forma que pareça fazer sentido para quem está lendo, né? Então, o que o leitor faz quando lê, querendo ou não, é realmente pensar nos seus próprios anseios. Ele projeta isso nos personagens, né? Então, por exemplo, para citar de novo aí o exemplo, né, do Mad Max, pode não fazer sentido nenhum ter uma perseguição com vários carros malucos lá no deserto, onde um desses carros tem um paredão gigante de som com um cara amarrado tocando guitarra no meio da perseguição. Mas essa loucura, ela ainda assim diz muito sobre as pessoas, né? Diz muito sobre os humanos. Porque, aliás, o que não falta é gente maluca pra cacete nesse mundo, né? E eu acho que é aqui que tá o ponto mesmo, porque a gente teme certos tipos de pessoas justamente pelo absurdo que a gente acha que essas pessoas podem cometer, né? É por isso, por exemplo, que no debate um lado sempre vira fascista e o outro vira comunista, né? Então, para resumir aqui, parece que a verossimilhança, ela precisa mesmo um pouco do absurdo, ou pelo menos do irreal, né? Porque esse exagero, essa extrapolação do mundo real é que acaba se conectando com o nosso anseio, né? Dentre outras coisas. Eu não sei se eu consigo dar aqui, por enquanto pelo menos, uma fórmula sobre como construir verossimilhança. Talvez nem uma definição boa o suficiente, né, para distinguir do que não é e ainda conseguir abarcar as exceções, né? Mas me parece que a literatura alcança o que a gente chama de verossimilhança quando a gente consegue conectar o absurdo com os nossos anseios. E aí, o que você acha?